que a Maria fez um sorrisinho assim, tá aparecendo a foto do Davi Lago. E glória a Deus por isso. Afinal, nós estamos muito alegres de receber um amigo. E eu percebo que talvez todos conhecem aqui o Davi Lago, mas o pastor Davi ele tem sido levado a lugares os quais, muitas vezes, nós como igreja não alcançamos. E realmente isso é extraordinário. Afinal, ele tem correspondido a um chamamento divino para esses dias. E algo que eu já ouvi falando algumas vezes é: eu não nego a agenda. Aonde o Senhor me enviou, eu vou. Aonde tem que pregar o Evangelho, eu vou. Isso é maravilhoso. Irmãos, vamos orar por ele. Então, com as suas mãos aqui à frente. Senhor, nós somos gratos por aquilo que temos vivido nesses dias. Obrigado por essa conferência, pelo zelo que tem nos consumido. Esse momento colocamos diante de Ti, Pai, Davi Lago, a sua família. Somos gratos por esse ministério que tem tocado o Brasil e as nações. Que o Senhor possa usá-lo de forma ainda maior nessa manhã e que ele seja uma ferramenta afiada em Suas mãos. Assim oramos e que nós agradecemos. Amém, amém. Bom dia. A graça, o amor, a misericórdia do Senhor sejam multiplicados sobre a sua vida. Desde já um final de ano abençoado nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos ministérios. Que Deus abençoe muito. Mosaico, estou muito feliz de estar com vocês essa manhã, muito feliz mesmo que deu certo. Estava falando com o Eduardo agora, vi o João com o Mariá, estive com eles lá agora na conferência urbana em São Paulo, com o Mateus, com o outro João. E só tenho escutado coisas boas sobre vocês, e a minha palavra aqui, bem rapidamente, é essa: que vocês possam continuar fazendo aquilo que o Senhor vocacionou vocês, semeando com amor, com alegria, com arte, com beleza. Deus colocou perfume no mundo, beleza no mundo, e muitos irmãos, infelizmente, esqueceram isso, se abandonaram, né? E então, que a figura fique para trás, amém, queridos irmãos, né? Quer dizer, uma vida sem beleza, uma vida sem a fé cristã, né? É o argumento do Dostoiévski, né? Cristo é a beleza de Deus, né? Ele coloca isso nas suas obras. Cristo é a beleza de Deus, Ele é a rosa de Saron, né? E quando eu escuto falar sobre vocês, vários amigos em comuns que nós temos nesses anos, todo mundo tem falado desse zelo de vocês, desse carinho de vocês, de levar o amor com a multiforme graça de Deus. Então fica aqui essa minha palavra de gratidão ao Mosaico. Continue pregando com fidelidade a palavra, mas com sensibilidade aos necessitados, sensibilidade também estética, espiritual, em todas as suas formas às pessoas. Jesus, ele tinha os olhos abertos, ele via as demandas, ele tinha compaixão das pessoas, ele nos ensinou a contemplar a beleza dos lírios do campo, o voo desenvolto suave das aves do céu, e na observação, na contemplação, compreender melhor a providência de Deus, o amor de Deus, a bondade do Senhor. Então fica registrado aqui, amém, queridos? Esse carinho por vocês, tenho orado por vocês, que o Mosaico continue crescendo, que esse mosaico bonito continue sendo formado, Deus continue agregando pessoas aqui. Vamos abrir a palavra em Romanos 16, eu vou ler os 2 primeiros versos, já que estamos na conferência Zelo. Nós vamos estudar uma personagem chamada Febe, uma mulher zelosa, um dos grandes modelos de zelo do Novo Testamento. Final da carta aos Romanos, eu vou ler aqui na NAA, diz assim, Romanos 16, verso 1 e 2: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa aqui é a irmã Febe, o registro de uma mulher zelosa, uma mulher que inclusive abençoou o ministério do apóstolo Paulo, como acabamos de ler. Você sabe que a carta aos Romanos é a carta mais importante já escrita
escrita na história do mundo. Nenhuma outra carta, nenhuma outra epístola nos últimos 2000 anos influenciou mais o rumo de governos mundiais, o rumo de discussões filosóficas do que Romanos. Porque Romanos é aquela exposição didática da doutrina cristã. O apóstolo Paulo, cremos nós, cristãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, apresenta de um modo ordenado a nossa fé, desde as evidências do poder de Deus na criação, os atributos de Deus revelados na natureza. Ele fala sobre a criação, ele fala sobre a ingratidão dos seres humanos, ele expõe a condição caída dos seres humanos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele fala sobre Cristo, ele fala sobre a redenção, sobre a justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tão bonito quando a gente lê a carta aos Romanos. Eu faço esse esforço de ler anualmente várias vezes a carta aos Romanos, para sempre a nossa visão teológica estar no lugar, sempre voltar a Romanos, porque aqui não é a maior teologia sistemática que tem, a própria carta aos Romanos, inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, exposta pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo próprio Deus. Então ele vai falando até dos detalhes do papel de Israel, o papel da igreja. Mas quando chega na parte final da carta, especialmente o capítulo 12 em diante, a doutrina aterrissa na vida prática, ela chega no nosso dia a dia, mostra então a transformação moral, a transformação do quadro de referências que nós temos quando o Evangelho entra no nosso coração, nas fibras mais profundas da nossa vida. Porque o Evangelho não é uma teoria, ele é um poder para uma nova vida. Não me envergonhe do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, para aquele que crê. Então o capítulo 12 vai falar da renovação da mente, vai falar sobre amar as pessoas, vai falar sobre não sermos pessoas amarguradas, que paga o mal com o mal, não tem que vencer o mal com o bem. Amém, queridos irmãos? Está lá em Romanos. Você sabe agora, está essa expectativa com a última temporada do Stranger Things, né? E termina a quarta temporada com Romanos, né? Vencer o mal com o bem. É um verso de Romanos. Quer dizer, a série mais badalada do momento parte de Romanos. Olha a atualidade. Essa frase lapidada, vencer o mal com o bem, não existe em outro lugar. Aparece nas páginas de Romanos. Aparece nas páginas de Romanos, né? Stranger Things também está na King James em Atos 17, né? Paulo ensinou, ele está dizendo coisas estranhas, Stranger Things, né? Mas esse é outro sermão, depois outro dia a gente fala sobre isso. Eu quero dizer assim, quem está entendendo a atualidade de Romanos? Romanos, a gramática, onde você menos percebe, quanto mais os seus olhos estiverem atentos, se você for treinado, versado na palavra, versado na cultura, mais você começa a perceber como o tempo inteiro o Romanos está em tudo que a gente está fazendo. Tudo, as ideias estão aqui. E ele chega nessa parte final, então falando da parte prática, capítulo 13, falando sobre a relação da igreja que está, é o tema do mundo hoje. Eu estou terminando meu doutorado lá em filosofia do direito pela USP, é o tema, todos os dias a mesma coisa, é o tema do jornal de hoje, a indicação de mais um ministro ao Supremo Tribunal Federal, aquele evangélico não é, essa coisa toda, o tema está aqui em Romanos, está aqui, pautando as discussões hoje, do jornal de hoje no Brasil, um texto de 2000 anos atrás, modulando as discussões de hoje. Olha a influência de Romanos, olha a importância desse texto. É o texto que mudou a mentalidade de Lutero, é o texto que mudou John Wesley, é o texto que mudou Agostinho de Hipona. Foi ouvindo Romanos, uma mãe lendo Romanos, pegue e leia. Foi ele ouvindo uma mãe lendo Romanos para o filho. No capítulo final, aqui no final de Romanos 13, quando fala já é tempo de despertar, já é tempo de parar de premeditar as obras da carne. E Agostinho ouviu a mãe lendo isso para o filho, a vida dele mudou, e ele se tornou o Santo Agostinho que nós conhecemos hoje, se tornou talvez um dos 3 maiores pensadores da história do mundo, a partir de um verso de Romanos que ele ouviu e que mudou a vida dele. Então nós não estamos diante de um texto qualquer, nós estamos diante da palavra de Deus, amém, queridos? E quando chega no final, no capítulo 16, ainda é a palavra de Deus. E ele é um capítulo muito negligenciado, inclusive nos comentários. Por exemplo, você lê, quem já leu Romanos do Martin Lloyd Jones? Todos aqueles volumes, né? Eu já li todos aqueles volumes. Aquilo era obrigatório em casa, né? Meu filho de pastor é diferente, né? Misericórdia, né? Tinha que ler Berkoff antes dos 15, tinha que ler Lloyd Jones, tudo antes dos 15 anos tinha que ler. Eu, meu irmão, minha irmã, todos nós.
Meus irmãos não são pregadores, não são pastores, aquele que lê Lloyd Jones. Louvado seja Deus, amém, queridos? Só que não tem o comentário do capítulo 16, ele terminou antes, porque ele ficou enfermo e não conseguiu terminar. Calbart, você lê, é desse tamanho o comentário de Romanos de Calbart, não tem o comentário, ele não comenta o capítulo 16. Porque para algumas pessoas, o capítulo 16, não, agora ele está só despedindo. Paulo está apenas despedindo dos irmãos, mas eu creio que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o capítulo 16, até mesmo nesse momento de saudação final aos amados irmãos da igreja de Roma, nós temos lições aqui poderosíssimas. E inicia então o capítulo 16 com a recomendação dessa irmã. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. Por que o apóstolo Paulo está recomendando essa irmã? Porque muito provavelmente ela é a portadora dessa carta tão preciosa. Febe está levando a carta. Ela foi enviada com a carta, o autógrafo, o texto original, que foi redigido por Tércio. Paulo ditou a carta aos Romanos, como o próprio Tércio vai falar aqui no final, né? Paulo vai citar cerca de 30 nomes, são 27 nomes na última carta, mandando saudações, abraços, mandando lembranças aos irmãos, nominalmente. É interessante porque quase um terço dos nomes são mulheres. Você tem ali um raio-x de uma comunidade primitiva da igreja e a presença ativa das mulheres ali, homens e mulheres, vivendo, vibrando com vitalidade espiritual, algo também completamente incomum para documentos daquela época, que os nomes das mulheres eram sistematicamente apagados, esquecidos. Aqui você encontra várias mulheres vibrando, e aí já começa com uma mulher, a irmã Febe, que está levando a carta. Muito provavelmente Febe, então, é aquela portadora original da carta. Isso era muito comum nos textos desse período. Tem até um nome técnico que os estudantes de análise de discurso utilizam, é a peroração de uma epístola. A peroração da epístola tem as recomendações finais aos ouvintes, aos leitores originais. E a peroração, ela termina, ela começa antes, é no final do capítulo 15, propriamente. Ele já começa com recomendações antes. Ele está dizendo sobre os seus planos futuros, e ele recomenda que orem por ele. Eu peço que lutem comigo nas orações. E aí ele continua nas recomendações, e agora ele vai recomendar a irmã Febe. Olha, e eu recomendo essa irmã. Provavelmente Febe está levando a carta. Esse é um expediente que aparece no próprio Novo Testamento. Por exemplo, em Filemão, capítulo 1, só tem um capítulo em Filemão, verso 17, quando Paulo diz assim a Filemão: Filemão, se você me considera companheiro na fé, receba o Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Paulo, então, inicia o capítulo 16 recomendando essa irmã. Recomendo a irmã Febe. Quem sabe, Febe foi a leitora pública original da carta aos Romanos. Quem sabe Febe estava até mesmo preparada para responder eventuais dúvidas, questões das pessoas. Quem sabe Paulo até falou com ela sobre o conteúdo da carta. Meus amados irmãos, Paulo recomenda essa irmã, e não apenas recomenda, ele apresenta na sequência 3 credenciais que mostram o zelo dessa mulher. Primeira credencial, ela é chamada de irmã. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. João Crisóstomo, comentando esse texto, diz que ao chamar Febe de irmã, Paulo está dizendo: Febe pertence ao Senhor, pertence à família de Deus. Louvado seja Deus por cristãos genuínos, amém, queridos? Ela não era uma cristã de fachada, ela não era uma cristã nominal, ela é uma irmã no sangue de Jesus, nós somos irmãos. Quando nos chamamos de irmãos e irmãs, também estamos fazendo referência ao fato que nós somos iguais em Cristo Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. E todos nós somos iguais, as diferenças ficam lá fora. Amém, queridos? A sociedade tem suas diferenças, nós somos um em Cristo Jesus. Somos um, somos irmãos. Eu fui pregar em Maceió, né, uma igreja, chama Igreja Batista Koinonia, lá em Maceió. E aí uma igreja muito grande. Então,
E o estacionamento é um pouco afastado assim da igreja, então tem um ministério dos irmãos manobristas da igreja para os idosos descerem. Em dia de chuva eles conseguem descer, então os irmãos pegam e vão estacionar o carro de gestantes, pessoas com dificuldade de locomoção. Só que o coordenador desse ministério, ele é um juiz, um desembargador, muito importante na cidade. E ele próprio fica estacionando os carros. E um visitante foi à igreja. Terminado o culto, o visitante foi falar com o pastor impressionado. Pastor, eu gostei demais aqui dessa igreja. Eu não sabia que a igreja evangélica que era tão abençoada. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Aí, pastor, que bom que você gostou, né? Volte mais vezes, participe dos cultos, tem os estudos bíblicos. Não, mas pastor, eu gostei demais mesmo. Mas eu posso te falar o que eu mais gostei dessa igreja? Pastor, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi daquele irmão simplesinho que estaciona os nossos carros. Aquele irmão simplesinho, mas ele é tão amoroso, ele é tão carinhoso, mas eu estou pensando nele desde a hora que eu cheguei. Qual que é o Pix dele? Eu quero dar um dinheiro, ele deve estar precisando de alguma coisa. Eu queria dar um Pix para ele. E o pastor falou, não, irmão, não precisa. Ele é desembargador, ele não está precisando de dinheiro, não, ele está bem. Aí começou uma briga, porque o visitante não conseguia entender que aquele irmão que estava lá estacionando era o desembargador. Não, eu não estou falando do desembargador, eu estou falando do irmãozinho simples. E o pastor começou a brigar com ele e falar, não, mas ele é o desembargador. Não, não é, ele é outro. Não, mas ele é. Porque num país como o nosso, um país onde as pessoas por nada começam a maltratar as outras, por nada, onde juiz tem juizite aguda, crise, né? Fala-se até da magistocracia brasileira, de pessoas cheias de si. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não entrava na cabeça, no modo de entender, não entra na cabeça dele. E aí, até que ele entendeu, o pastor falou, olha, para de falar, se ele chegar aqui, ele vai dar voz de prisão para você, vai piorar para você. Ele é o nosso irmão, porque é isso que ele está dizendo aqui. Queridos irmãos, olha só, o mundo tem as diferenças, aqui somos um em Cristo Jesus. Aqui não tem isso de um ser melhor que o outro, um olhar de cima para baixo. Todos nós fomos lavados no sangue do Senhor Jesus. Para viver em humildade, para viver como irmãos amados. Como irmãos amados. Cristo, o nosso Senhor, se autodefiniu em termos de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é chocante até hoje. Isso é chocante. A nossa sociedade nos ensina que tem... Quem está entendendo? Que tem coisas que certas pessoas não devem fazer. Isso está repreendido na nossa vida, em nome de Jesus. Nós somos uma comunidade de servos, amém, queridos? E, aliás, essa é a segunda palavra que Paulo usa para descrever essa mulher zelosa. Ela é uma irmã, fala da igualdade, fala que ela faz parte da família de Deus, fala também do modo carinhoso que nós devemos tratar uns aos outros, como uma família, com um sentimento familiar. Paulo diz a Timóteo, olha, quando você falar com alguém da igreja, fale com esse homem como se ele fosse o teu irmão. Com as moças, trate-as como se fossem suas irmãs, com toda pureza. Não fica tirando casquinha, não fica pegando demais. Você faz assim com a sua irmã, não, você não trata a sua irmã com pureza. Trate as mulheres da igreja com a mesma pureza que você trata a sua irmã de sangue. Quando você falar com um homem mais velho e exortá-lo, Timóteo, você é jovem, exorte, você é um pastor, você é um homem da palavra, maneja corretamente a palavra, mas fale com ele como se fosse o seu próprio pai. Fale como se você estivesse falando com o seu pai. Fala também do amor que deve existir entre nós. Às vezes você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, mas ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor jamais te desamparará. Na igreja você pode ter, mais uma vez, uma família mais profunda, uma família no sangue de Jesus. Amém, queridos? Segundo, ela é chamada de serva. Febe é chamada de serva da igreja em Cencreia. Eu recomendo essa irmã serva. A palavra é diaconisa, você sabe muito bem, é a palavra diaconisa. Talvez aqui está se referindo até a um título dela. Ela é uma oficial da igreja de Cencreia. É uma oficial. Isso vai ficar talvez mais claro com a terceira credencial dela, mas muito provavelmente ela era uma oficial da igreja em Cencreia. Ela é uma serva da igreja em Cencreia, uma diaconisa da igreja de Cencreia. Quer dizer, ela é uma mulher zelosa
nas boas obras, uma mulher que ela não é conhecida por ser arrogante, não é conhecida por ser uma pessoa individualista, narcisista. Febe a narcisista, Febe a autorreferencial, Febe a mulher de arrogância implacável. Não, Febe a serva. Essa mulher é uma serva. Essa mulher é alguém que ajuda o próximo. Essa mulher é uma mulher que ama as pessoas. Você só serve se você ama. Você só serve se você tem um coração inclinado ao próximo. E ela é serva da igreja em Cencreia. Cencreia, gente, é o porto oriental da cidade de Corinto. Uma cidade tão bem estruturada que ela está lá até hoje. As ruínas de Cencreia, quando você passar sua lua de mel na Grécia, louvado seja Deus, amém, queridos irmãos? Visite as ruínas de Cencreia, é uma coisa maravilhosa. E é legal que tem até mesmo as inscrições cristãs do século I, atestadas pelos pesquisadores. Existem os vestígios dessa igreja aqui, mencionada aqui em Romanos 16, a igreja de Febe. Existem epigramas, existem desenhos, existem sepulcros com a presença cristã atestada de 2000 anos atrás. Essa mulher serviu nessa cidade portuária. Mas em terceiro lugar, a terceira credencial é a mais diferente para a Febe, porque é a única vez na Bíblia que aparece uma palavra que Paulo utilizará para descrever Febe. Ele chama Febe de protetora. Ela tem sido protetora de muitos. Ela é uma irmã, ela é uma serva e ela é uma protetora. A palavra protetora poderia também ser traduzida como patrona, ou patrocinadora, ou patroa. É a palavra grega patrones, que significa literalmente alguém que sustenta outro financeiramente. Ao pé da letra, o significado é alguém que mantém outro de pé. Alguém que mantém outro de pé financeiramente. Deus pode nos levantar para nós levantarmos outros, amém, queridos? Febe é uma protetora, ela é uma patrocinadora das missões. O apóstolo Paulo diz, só ela é chamada assim em toda a Bíblia. Essa mulher, ela tinha recursos financeiros. Era uma mulher rica. Não sabemos se ela era herdeira, não sabemos de onde veio esse dinheiro dela, se ela tinha negócios no porto. O fato é que ela tinha recursos e esses recursos não escravizaram o coração de Febe. Febe colocou isso para ajudar as pessoas que precisavam. Ela não foi escravizada por Mamon. Diz que ela abençoava os santos. Ela tem sido protetora de muitos, patrocinadora de muitas pessoas. E Paulo diz, inclusive de mim. Quando ela olhou para o apóstolo Paulo, ela não pensou duas vezes. Ela falou, Paulo, eu vou cuidar de você. Toma aqui, eu estou vendo você trabalhar de dia e de noite para pregar o evangelho. Eu estou vendo você não querer ser um peso para ninguém. Eu estou vendo você fazer suas tendas. Eu estou vendo você trabalhar 24 horas, como o próprio Paulo diz. Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, eu trabalho dia e noite para não ser pesado para ninguém, para não ser empecilho para ninguém. Eu abro mão do meu direito, como um apóstolo, de receber a paga, o salário por aquilo que eu faço, para não ser pesado a ninguém. Mas quando chegou com Febe falou, Paulo, enquanto você estiver comigo, eu vou cuidar de você. Paulo, seguramente, meus irmãos, Paulo ele era todo arrebentado. A aparência dele. Uma pessoa que foi apedrejada 2 vezes. Ele foi dado como morto. Não é, gente, né? Apedrejamento virtual. Eu tenho muitos haters. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ele foi apedrejado literalmente, fisicamente. Ele não devia ter dentes. É quase certo que ele era banguelo. Quase certo. Ninguém que é apedrejado fica com todos os dentes. Ele foi açoitado 39 vezes. Pelo menos 3 vezes que ele fala. 3 vezes sofri 39 açoites. Deuteronômio proibia um judeu açoitar 40 vezes outro judeu. E ele fala, já fui açoitado 3 vezes. Ele foi preso várias vezes, participou de naufrágios. Ele mesmo diz, carrego quanto ao mais, que ninguém me perturbe, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. E cai o dente dele assim no final. Deus colocou um médico ao lado de Paulo o tempo inteiro, Lucas. Você já parou para pensar nisso? Paulo tinha um cara que não abandonou ele. Lucas ficou o tempo inteiro. Era um médico amado. Deus colocou, por quê? Paulo, com certeza, ele tinha cicatriz. Ele fala sobre as cicatrizes. Perfurado o rosto dele. Ele devia ter costelas quebradas. Ele devia ser todo lesado, machucado. Porque a gente tem aquela imagem do apóstolo Paulo, um Paulo glorificado já, não é assim? A imagem de Rembrandt, os pintores. Paulo é sempre aquele senhor
sisudo, barbudo, não é? Quer dizer, um Papai Noel filosófico assim, não é? Não é assim? A imagem de Paulo é de um sábio, não é assim? Os pintores emulam a imagem do sábio e trabalham aquela imagem. Mas Paulo, tem uma descrição de Paulo famosa dos pais da igreja, diz que ele era baixinho, franzino e monocelha. Sobrancelha emendada na outra. É a única descrição física. Ela é extra-bíblica, mas ela é levada a sério, né? Mas diz que ele tinha um rosto de um anjo. Diz que ele tinha um rosto, um semblante amoroso. Um semblante amoroso. Agora, o que, inquestionavelmente, ele era machucado. E aí a Bíblia diz, ele está dizendo que essa mulher, Febe, sustentou, ela era uma protetora, era uma mulher rica, mas não era uma mulher mesquinha, não era uma mulher fechada nela mesma, ela era uma mulher tão zelosa pelo evangelho, ela era uma irmã, ela era uma serva e ela era uma protetora. Ela colocava tudo que ela tinha, o coração dela, o serviço dela, os recursos dela, em prol do reino de Deus. Ela abençoou pessoas, ela abençoou Paulo. E Paulo então faz um pedido. Qual que é o pedido que ele faz à igreja de Roma? Eu peço a vocês que recebam ela no Senhor, como convém aos santos, e supram tudo o que ela precisar. Olha o pedido de Paulo. Paulo está pedindo, tratem essa mulher com zelo, porque ela é zelosa. O zelo atravessa a igreja cristã em todas as suas dimensões. É isso que ele está dizendo. Tratem essa mulher com zelo. Tudo que ela precisar. Não porque ela não tivesse dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui essa manhã? Amém, queridos? Olha só. Ela é rica, ele acabou de dizer. Mas é uma questão de honra, é uma questão de zelo, é uma questão do nosso caráter cristão tratar bem as pessoas. Tratem essa mulher como convém aos santos. A hospitalidade, ela tem a ver com a santidade. Você acolher, santidade passa pelo modo que você acolhe alguém, que você abraça alguém, que você sorri para alguém. E o zelo é mostrado nos mínimos detalhes de afeição com as pessoas, meus amados irmãos. E Paulo então está fazendo um pedido muito direto, muito franco. Ele está dizendo, recebam essa mulher no Senhor e cubram as despesas. Tudo que supram que ela precisar. Porque essa mulher é zelosa, essa mulher é uma bênção. Eu quero deixar para vocês 5 aplicações práticas, 5 lições práticas, diretamente para a nossa vida diária, sobre esse texto. 5 aplicações diretas que a gente pode colocar nesses minutos finais para a gente orar. Primeira aplicação, cristãos assumem responsabilidade pelo bem do seu irmão. Eu vou repetir. Cristão verdadeiro assume responsabilidade pelo bem do seu irmão. Cristão zeloso é alguém que se importa com o bem-estar do outro. Assim como Febe se preocupou com Paulo, Paulo agora está preocupado com ela. Aliás, Paulo diz isso em comando, imperativamente em Romanos 12, verso 10, ele diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Um cristão verdadeiro, um cristão zeloso, ele se dedica não apenas a si mesmo, ele se dedica aos irmãos, ele se dedica ao próximo, ele pensa no irmão, ele não é uma pessoa egoísta, ele não é uma pessoa, centrípeta, que tudo tem que girar em torno de você, um egoísmo luciferiano, um pequeno satanás, Tudo é eu, e vai devorando tudo. Que Deus te liberte de você mesmo, amém, queridos? Que Deus te liberte de você mesmo. Eu vi um dia um jovem orando, numa vigília de oração, primeiro banco, ele estava orando assim, eu me repreendo. Eu falei, olha que bênção, Ninguém repreendeu ele mesmo se repreendeu. Eu gostei dessa oração, eu falei, olha, ele chegou a essa conclusão, que ele precisa ser repreendido, e ninguém foi, ele mesmo repreendeu ele. Quer dizer, e ele, eu me repreendo, ele ficava orando assim, eu me repreendo. Por quê? É isso. Às vezes a gente está com o nosso ego tão aflorado, tudo é eu, e a gente vai... Isso não é um cristão zeloso. Um cristão que você só pensa em você, você adora ouvir o som da sua própria voz, tudo tem que girar em torno de você. Só o seu problema importa. Já viu gente assim? Só ele tem dor no mundo, só ele é a vítima do universo. Esse texto aqui implode esse ímpeto egoísta em nós. Está falando que a gente tem que dedicar praticamente. E aqui não é só uma teoria, está falando, cuidem dela. Quer praticar a palavra? Recebam bem essa mulher. Pensem no bem dela. Isso é ensinado sistematicamente no Novo Testamento, Gálatas 6:10. Enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos fazer o bem às pessoas, vamos amar as pessoas. Tem gente que vem ao culto, tem gente que sai de casa, vem a Mosaico, vai a uma igreja, vai a uma conferência e ainda sai avaliando o culto, igual como se fosse um aplicativo. Hoje foi 1 estrela esse culto. Eu não recebi nada hoje. Vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Quem diz que você veio receber, pequeno Satanás? Quem diz que você veio entregar sua adoração a Deus? Apresentar como um sacrifício vivo a Deus. Adoração é o contrário. Adorar, cultuar, é quando você não está mais no centro e Cristo é entronizado na sua vida. O nome do Senhor é que é cantado. O culto não é para você, o culto é para Deus. Mas tem gente que tem uma mentalidade tão pequena, tão bitolado, tão condicionado culturalmente, que ele pensa que o culto é para ele, como se fosse um consumidor. Olha que esse texto está nos libertando disso, amém? A palavra nos liberta, está dizendo, olha, um cristão verdadeiro, um cristão zeloso, ele está preocupado com o bem-estar das pessoas, ele está preocupado sinceramente. Então, ao invés de você ser eternamente essa pessoa movida a café e desespero, não, você é movido por amor. Você vai dar patada em todo mundo, dar cotovelada em todo mundo, sabe? Eu vou pegar o voo agora para Belo Horizonte, é a mesma coisa, todo voo. Gente, se fosse, imagina de carro daqui para Belo Horizonte, quantas horas de viagem não seria? Eu vou chegar em 1 hora em Belo Horizonte, mais ou menos, 1 hora em Belo Horizonte. Pois o cidadão, o avião nem terminou de estacionar na pista, já levantou, já está pegando a mala, a comissária de bordo quase chora. Por favor, sente, senhor, o avião não parou, eu vou pedir demissão. Elas ficam desesperadas, tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Eu fico muito compadecido, eu oro muito pelos comissários de bordo, porque não é fácil no Brasil. A má educação, o apavoramento. Para quê? Para eu sair primeiro, para eu, tá vendo? É onde você menos imagina, você está manifestando o que você pensa dos outros. Você não se importa que a mulher está no trabalho dela. Quem está entendendo? Que ela está cumprindo a função dela de segurança. Você não se importa com nada. É uma pessoa que está completamente despida dos outros. O zelo dela é apenas para si. Apenas para si. Paulo está dizendo, cuidem dessa mulher. Aprendam a tratar bem os outros, meus amados irmãos. Cuidem das pessoas. Segunda lição. Então, para fechar essa primeira, eu gosto muito, né, de Provérbios 11, 25. Né? O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém, queridos? É muito legal você assumir o problema do outro para você. Mas aí vem o segundo ponto. Cristãos abrem portas para outros avançarem. Paulo está abrindo uma porta para a fé. Ele está colocando a sua credencial apostólica para abrir uma porta para a FEB na capital imperial. Eu recomendo essa mulher. Tratem bem essa mulher. Ele está colocando a autoridade dele, espiritual, para uma mulher ser bem recebida na igreja. Olha que legal, está abrindo uma porta. Ninguém conhecia a FEB, mas Paulo está apresentando ela, explicando quem ela é, abrindo a porta, colocando a reputação dele para abrir uma porta para essa mulher em Roma. Eu tenho uma pergunta para você. Você abriu uma porta para quem esse ano? Eu poderia perguntar essa semana, mas eu estou pegando leve, eu estou light hoje, estou em Joinville. Estou tranquilo, dormi com chuvinha, acordei feliz, olha aí. Estou feliz. Eu poderia pegar pesado, eu vou falar no ano. Para quem você abriu uma porta esse ano? Para quem que você ligou e falou, eu estou recomendando uma pessoa, está aqui o currículo dessa pessoa. Está aqui, recebe essa pessoa de férias aí. Você mora na praia, infeliz, recebe alguém na sua casa. Tem um casal de missionário, tem essa criança aqui que nunca foi na praia. Eu quero que... Para quem que você abriu uma porta? Esse é o nosso problema. Nós só pensamos, o nosso zelo é só com a gente. A gente quer porta aberta para nós, mas nós não abrimos porta para ninguém. Às vezes você nunca recomendou ninguém na sua vida. Na sua vida. Aí você diz, ai pastor, mas eu não posso, eu não estou dando conta nem de mim. Isso eu já sei, está na cara que você não dá conta de você. Eu já percebi, foi a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei, eu olhei para você, não dá conta dele próprio. Você não precisa explicar isso para nós, está aqui, não dou conta de mim na sua testa. Isso é auto-evidente. São verdades distintas e auto-evidentes. Então, assim, a beleza da fé cristã é essa. Não é porque você ajuda, porque você pode. É na nossa fraqueza, é na nossa precariedade que Deus manifesta o poder dele. Quando sou fraco, é que sou forte. Claro que você não pode ajudar todo mundo, mas alguém você pode ajudar.
Se você só faz ali o que está no seu alcance, não é fé, não precisa de fé para isso. Agora, quando você se dispõe, você se expõe também. Você vai se tornando vulnerável. Mas você está falando assim, Deus, eu estou correndo riscos aqui porque eu quero abrir porta, eu quero abençoar alguém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? É do coração. É você falar, você não imagina o que Deus começa a fazer através da sua vida. Aliás, Paulo disse isso também, de um modo imperativo em Romanos 12:16. Em uma sociedade de castas, em uma sociedade estratificada, sociedade imperial romana, castas, uma sociedade paterfamílias. Olha o que ele vai dizer no capítulo 12, verso 16. Isso daqui é totalmente contracultural. Ele diz assim, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Olha isso. Só a fé cristã para ensinar isso. No mundo, Paulo está dizendo assim, o que é o normal? É só olhar para cima, o orgulho, querer aparecer para ganhar o favor da casta superior. É isso que é o romano. Aí Paulo está falando, nós somos diferentes. Em vez de você ficar pensando demais de você, você vai ser solidário com os humildes, que ninguém está olhando. Ele está ensinando você a olhar para todos os lados. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Isso é ser um cristão. É um curto-circuito num mundo de exclusão sistemática. Isso aqui a gente perde um pouco, às vezes, sociedade democrática, modulada, temperada com muito da fé cristã, você perde, às vezes, um pouco a dimensão do que está dizendo aqui, no pleno Império Romano, no ápice do Império Romano, você virar para o outro e falar assim, seja solidário com os humildes. Seja solidário, na verdade, o termo em grego não é nem humildes, é seja solidário com os da casta inferior. Seja solidário com os que estão num status, né, numa posição inferior dentro de uma sociedade opressora. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Eu quero te desafiar a abrir porta para a vida de alguém. Eu aprendi a me disciplinar para isso. Eu tenho até listas de transmissão bem práticas. No meu WhatsApp, eu tenho lista de transmissão de amigos, professores, pedagogos, educadores, eu tenho lista de transmissão, amigos da saúde, médicos, eu tenho lista de transmissão assim, segmentadas. Então, às vezes eu recebo oportunidades, às vezes eu recebo uma porta, um conteúdo, eu já me encaminho naquela lista. Alguém tem interesse? Gente, eu recebi isso aqui, eu não tenho como fazer tudo, mas alguma coisa eu posso fazer na vida de alguém. Ser tu uma bênção, amém, queridos? Sabe, às vezes você se tornou água parada. Às vezes você é uma pessoa acostumada a só pedir, um espírito de mendigo, só pede, sabe? Fica pedindo. Cristo quer mudar, do seu interior fluirão rios de água viva. É assim que é descrita a pessoa de fé. Você se torna uma porta na vida de alguém, você se torna uma bênção. Bênção tem a ver com multiplicação. A primeira vez na Bíblia que fala de bênção, Deus abençoou os peixes e disse, sejam férteis e multipliquem. Deus abençoou a humanidade, seja fértil e multiplica. Alguém abençoado é alguém que é multiplicador, amém, queridos? Multiplicador. Abre portas. Eu e minha esposa, todo começo de ano, assim, a gente vamos pegar aqui 3, 4 jovens e a gente se dedica aquele ano a ajudar esses jovens. A gente ora e aí a gente seleciona o que a gente pode fazer. Leva para um restaurante com a gente, leva para viagem com a gente, leva para perto de casa, conecta com alguém, ajuda. Nunca faltaram pessoas me abençoando, eu e minha esposa, nunca faltaram. É um princípio bíblico tão simples de praticar, mas muitas pessoas não vivenciam, porque não tem zelo pela palavra. O zelo é só para si. Você se torna uma pessoa, e aí que está, tem gente talentosa que não multiplica o talento, está na parábola dos talentos isso. Sou eu que estou falando. Jesus nos ensina, olha, tira o talento desse aí, dá para o que tem 10, porque a quem tem mais será dado. E a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Infeliz, você tem um talento e ainda sepulta ele. Você tem uma influenciazinha que nem sua mãe curte o que você posta. E nem essa micro-influência que você tem, você ajuda alguém. É sempre você. Só você importa para você. Você olha para os outros, não, você para mim é problema seu. Teve uma mulher que casou, eu contei bastante esse exemplo, ela casou com ela mesma na Itália, fez a cerimônia de casamento, tem muita falta do que fazer, mas isso virou moda na Europa. Tem até um nome, soligamia. A pessoa vai, casa, faz a festa, e as pessoas vão, e é tudo meio que uma piada. Aí eu dei esse exemplo da menina, passava no telão a imagem dela e tal, viralizou, né? Aí me contaram no começo desse ano, me mandaram outra notícia, que essa moça separou dela mesma. Eu falei, pelo amor de Deus,
Ela pediu o divórcio dela mesma. Claro, não se aguenta. Quando você está muito cheio de si, você está vazio de Deus e começa a maltratar todo mundo. Então, vamos abrir porta para as pessoas. Amém, queridos? Abra a porta para alguém. Fala, eu vou indicar alguém, eu vou abençoar a vida de alguém. Tem coisas para fechar esse ponto. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu nem entendo como que está acontecendo aquilo. Às vezes, eu fui pregar, gente, no lançamento do devocional da Turma da Mônica na Bienal do Livro. É uma coisa surreal. De repente, o que eu estou fazendo aqui? A Bienal do Livro, o Cebolinha, vamos adorar a Deus, a Mônica. Eu falei, gente, como que eu vim parar aqui? Sabe quando dá 5 minutos assim? Gente, que coisa surreal aqui. O Chico Bento, o que eu estou fazendo aqui? E eu olhando para eles, e um monte de criança, e era um livro, foi lançado. O Maurício de Souza fez o prefácio e tal, o próprio em pessoa, o Maurício de Souza, e me convidaram para participar. E eu comecei, gente, como que eu vim parar aqui? Aí eu comecei a lembrar. Eu conheci o Richard, que me apresentou o Simval, que foi o editor, e comecei a lembrar da trajetória, e foi tudo assim, um abrindo porta para o outro. Um dia eu abençoei um dia eu ajudei o outro com uma coisa lá, 20 anos atrás, e de repente, coisas vão acontecendo na sua vida, situações, ambientes, a sua vida vai se multiplicando. Por quê? Você está sendo zeloso com aquilo que Deus colocou na sua mão. Você está multiplicando os seus talentos. O talento não é para você, o talento é para edificar o corpo de Cristo, é para glorificar a Deus, abençoar a vida das pessoas. Então multiplique os seus talentos para a glória de Deus. Terceiro, cristãos são hospitaleiros. Recebam bem essa mulher. Acolham Febe. Sejam zelosos na hospitalidade. Não recebe de qualquer jeito. Recebam ela como convém aos santos. Quer dizer, tem um modo santo de receber alguém. Tem um modo de qualquer jeito. Mas tem um modo impessoal. Tem um modo protocolar. Tem um modo empresarial. Tem um modo bajulador. Tem várias maneiras de receber alguém. O modo interesseiro. Paulo está dizendo, recebam essa mulher no Senhor com santidade. Com santidade. Hospitalidade não é só hospedar alguém na sua casa, é acolher uma família que está mudando para a vizinhança. Um novato no seu trabalho, na sua sala de aula na faculdade, um vizinho que chegou, chega lá, oferece uma xícara de Wi-Fi para ele. Você quer Wi-Fi? Usa o Wi-Fi quando você não tiver o seu aí. Depois eu mudo a senha, você não usar mais, mas por enquanto, usa aí. Usa aí. Ser solícito. Ter um rosto acolhedor. Sorrir mais. Tem gente que não tem crente, que eu não sei como que a pessoa é crente, ela não dá um sorriso. O rosto dele é um rosto deshospitaleiro. É tipo, vai embora daqui. A pessoa não dá um sorriso. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. A pessoa com um rosto fechado, um semblante de Caim. A Bíblia fala que o semblante de Caim pesou quando ele matou Abel. Diz que o seu semblante se caiu, o rosto transtornado. Estuda a fisionomia dos rostos na Bíblia. Sinédrio apedrejando Estevão. Diz que eles rangiam os dentes. É um rosto caído, é um rosto triste. Então, tem gente que não dá um sorriso. Cumprimento teu irmão. Ora para quem está do seu lado. A pessoa começa a rosnar. Você está endemoniado. Qual que é o seu problema? Nós vamos orar por você. Exorcizar você. Quem você? Você é o Jack Nicholson? He's Johnny. É um filme de terror o seu rosto. Não. O que a Bíblia diz? Um coração alegre aformoseia o rosto. Sorri. Não se leva tão a sério. Tem gente que se leva a sério demais. O cara se acha um gênio. O cara é um jumento. Se acha o culto. Nunca falou uma coisa inteligente. Só copia o que os outros falaram. Não tem uma inteligência própria. Um brilho no que diz. Nunca teve uma ideia original. Nunca foi capaz de fazer uma frase que alguém citou. E o cara se acha pedante. É fácil falar o conhecimento dos outros. Difícil é ser inteligente, difícil é pensar. Mas tem gente tão arrogante nas igrejas e ficam, sabe, pedantes. Uma cara que não convida ninguém, que se acha melhor do que os outros. Olha, que Deus nos liberte de nós mesmos, sabe? Jesus, uma das coisas mais bonitas, lê o Evangelho. Jesus, ele era acessível, as pessoas conseguiam abraçar Jesus. Tocar. Uma mulher toda doente falou, eu vou puxar a roupa de Jesus e o manto dele vai ser curado. Ela conseguiu chegar em Jesus e puxar o manto de Jesus. As crianças tinham alegria de chegar espontaneamente para abraçar Jesus. Jesus, ele era convidativo, ele era luz, ele era sal. Vamos seguir os passos do nosso mestre, amém, queridos? Ter um coração alegre, rir de você mesmo. Sabia que eu li uma pesquisa que diz assim, que
uma criança sorri, em média, 400 vezes por dia. Sabe quantos sorrisos um adulto dá? 20 por dia, em média. O que acontece na nossa vida? Que a gente perde 380 sorrisos quando fica adulto. Tem alguma coisa errada. A gente fica muito trancado em nós mesmos. Você se perde dentro de você mesmo e nem percebe que o teu rosto espanta as pessoas. Um eterno semblante de prisão de ventre. Não, você tem que ser uma pessoa amorosa. Um sorriso, você está visualmente sendo hospitaleiro com alguém. Você está sendo ameno. Você está sendo uma pessoa zelosa até com o seu semblante com as pessoas. Até o seu semblante, você tem que aprender a ter zelo. Porque o modo natural é ficar carrancudo, ficar ranzinza. Você não sorri para você, você sorri para glorificar Jesus. Você sorri, você faz esse esforço. Às vezes você nem quer, às vezes você está cansado. Aí a mulher está lá cumprimentando no avião, eu estou com um monte de sono, 4 horas da manhã, não sei nem onde eu estou. Aí eu vou, Deus te abençoe. E eu vejo que ela fica satisfeita, porque ninguém nem olha na cara. Ninguém nem olha. Esse é um mundo embrutecido. E a gente vai ficando assim. A gente vai ficando embrutecido. Não pergunta o nome da pessoa que está nos servindo à mesa no restaurante. E acha que a pessoa... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, em nome de Jesus, seja hospitaleiro. Romanos 12, verso 13. Pratiquem a idade. Receba alguém. Eu quero te dizer alguma coisa. Seja alguém acolhedor. Às vezes, meu amado irmão, você vai ser traído sendo acolhedor. Já estou concluindo. Você vai ser traído, você vai ser ferido. Você vai ser uma pessoa que vão te maltratar. Mas eu posso te dizer algo? É certeza que vão te maltratar se você for hospitaleiro. Vão ser ingratos com você, você está fazendo bem. Mas até na ingratidão das pessoas, Deus vai trabalhar o seu caráter. Porque você vai entender que você não está fazendo para colher like. Você não está fazendo para colher aplauso, tapinha no ombro. Você está fazendo para glorificar o nome de Deus. O zelo é para Ele. Você está fazendo para o Senhor, não para você. Mas pelo nome dele ser exaltado. Amém, queridos? Então, vamos ser essas pessoas solícitas. Deixa de ser sonso. Amém, meu irmão? Pessoa sonsa. Fica lá, está o outro na sua frente desfalecendo. Você não enxerga, às vezes, um palmo na frente de você. Você chega, a pessoa trabalhou do seu lado, se matou no dia seguinte. Você não falou de Jesus. Você não está tão preocupado com você que você não teve capacidade de olhar um colega de trabalho. Meses do seu lado. Você não teve a decência de acolher ele, de perguntar se está tudo bem, de visitar alguém no hospital. Penúltimo, cristãos não têm dificuldade de honrar seus irmãos. Paulo está dizendo, honrem essa mulher, porque essa mulher é uma bênção. Essa mulher tem cuidado dos outros. Romanos 12, verso 10 diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra. Nós vivemos num mundo de autoelogio, autopromoção, não é isso? Marketing pessoal, selfie. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Romanos 13, verso 7. Dê a cada um que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A Bíblia nos ensina a honrar. E agora está tendo a oportunidade de honrar a Febe. Honrem essa mulher. Valorizem essa mulher. Sabe também qual que pode ser o seu problema essa manhã? Você só valoriza as pessoas erradas. Você só honra as pessoas erradas. Você fica valorizando pessoa que não está nem aí para você, que só te maltrata. E muitas vezes você desonra quem Deus coloca do seu lado para ser uma bênção na sua vida. Tem uma pessoa fiel, um amigo, uma amiga que você tem, e você não liga para essa pessoa, você não valoriza essa pessoa, você não honra essa pessoa, e você fica igual besta, valorizando gente que não tem nada a ver. O Salmo fala sobre isso. Quer dizer, imitando, né, a conduta do pecador, né, ouvindo o conselho de ímpio, imitando a conduta de pecador, vai terminar sentado na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos ensina a recalibrar o nosso senso de valor, de honra, às pessoas corretas, às pessoas que fazem jus. A Bíblia nos ensina isso. Isso não é uma ideia. 1 Tessalonicenses, eu vou ler rapidamente. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Um cristão zeloso valoriza os líderes que ele tem, que servem ele na igreja. Na mais alta estima disso. Não é para tratar de qualquer maneira, dá o resto aí. Não. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino.
Valorizar pessoas que têm um histórico de fidelidade à palavra de Deus, num mundo onde as pessoas chutam a palavra por qualquer vento de doutrina. A Bíblia nos ensina da dupla honra a essas pessoas que têm um histórico de fidelidade à palavra de Deus, expondo com fidelidade as Escrituras. Filipenses 2:29, Paulo fala de um homem chamado Epafrodito, que quase morreu pregando. Olha os termos que Paulo exorta aos filipenses. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. A palavra nos ensina a valorizar os missionários em campos, em lugares extremos, que arriscam a vida pregando o evangelho. A Bíblia nos ensina a zelar e honrar pessoas assim. Meus irmãos queridos, Hebreus 13, 7 e 8, não esquecer dos líderes do passado. Lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos chamados a imitar não a conduta do pecador, mas imitar vidas frutíferas. É o que Jesus diz no Sermão do Monte. O falso profeta e o verdadeiro profeta é pelo fruto da vida que você sabe. E não só ficar avaliando, imitar, não apenas admirar, imitar a conduta de pessoas que seguiram a Deus. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus amados irmãos, 1 Coríntios 16, para fechar, verso 15 a 18, eu vou resumir. Paulo diz assim, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia, e eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Ele conclui dizendo, valorizem homens como estes. Valorizar pessoas pioneiras, valorizar aqueles que plantaram. A casa de Estéfanas estava orando, clamando a Deus, enquanto todos estavam na prostituição cultural, comendo comida sacrificada aos ídolos. A casa de Estéfanas foi o primeiro fruto da região, orando, clamando. Agora a igreja cresceu, agora a igreja é uma bênção, vão maltratar. Paulo está corrigindo, vocês vão tratar bem e valorizar essas pessoas. Quando estava num ambiente muito... Agora é muito fácil ser crente, mas quando era um momento hostil, foram eles que pagaram um preço muito difícil. Honrem e valorizem pessoas assim. Em nome de Jesus, eu também oro por você, por nós, para que a gente possa corrigir esses erros no nosso coração e que Deus nos ilumine, que Deus nos dê discernimento para a gente aprender a honrar e valorizar as pessoas de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Recebam bem, Febe. Em último lugar, que eu acho que é o mais bonito do texto, a aplicação mais bonita do texto, cristãos fazem tudo no Senhor Jesus, até abraçar alguém, até receber alguém. O nosso zelo é por causa de Jesus. Paulo diz, recebam ela no Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Jesus. É como se eles estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus. Isso é muito bonito. Eu tenho uma pergunta reflexiva final para a gente encerrar orando. Como você receberia Jesus na sua casa agora, se ele fosse almoçar depois dessa reunião? É um exercício de imaginação, já que vocês estão uma igreja artística. Louvado seja Deus por isso, né, Eduardo? É um exercício de uma reflexão. Como você receberia Jesus encarnado se ele fosse entrar debaixo do seu teto para almoçar hoje, para jantar hoje? Como que você receberia Jesus? Na minha casa, eu sei até a toalha de mesa que a minha esposa ia colocar. A minha esposa, ela gosta de aventura, assim, nas férias, né? Eu gosto de férias de descansar, porque eu fico cansado, então tem que descansar nas férias. A minha esposa tem que tirar férias das férias dela, porque é tudo aventura, é no meio da selva, é no meio do mato, é viagens mirabolantes. Aí, uma dessas férias, em 2018, a gente foi para Turquia, e era um caminho de conhecer lá, e depois descia para Montenegro, nos Balcãs, e lá em Montenegro tinha que subir 2.000 degraus numa montanha. E aí a gente falou, Natália, pelo amor de Deus, não, nós temos que subir. Já veio até aqui, agora vamos subir, mas Natália, são 2. Não, nós vamos subir. E eu estava já de 10 degraus para cima. Vem, era toda animada. E, gente, imagina você, quando eu subi 100 degraus, minha panturrilha já não existia mais. Eu não tenho batata da perna, eu tenho purê. Olha isso aqui, Eduardo, é um purê, ó. Eu andei na metade, não conseguia mais andar, queimava a minha panturrilha. E aí, resumo, subimos até lá em cima. Tá, vamos dormir aqui, né? Não, nós vamos voltar. Só que lá em cima tinha uma mulher vendendo
toalha de mesa bordada à mão. Num desses lugares mais mirabolantes. E aí, a minha esposa olhou e falei, já era. Né? Ali acabou toda a minha reserva de euro do resto da viagem. Né? Ela comprou aquilo lá, ela dormiu abraçada nessa toalha. Ficaram 2 rins e uma córnea minha lá nos Balcãs, e ela desceu abraçada na toalha. Literalmente, ela dormiu. Ela é bem bonita a toalha, ela é bem bonita, feita à mão, assim, com motivos da etnia deles, lá, muito bonita, né? E a minha esposa ficou dormindo com aquilo, olhando aquilo. Pergunta para mim, quantas vezes ela usou essa toalha desde 2018? Nenhuma vez! Eu apelidei, chama toalha de Jesus essa toalha, é a toalha de Jesus. Já foi meu pai, minha mãe, meu sogro, vamos usar aquela toalha, aniversário. Não está na hora, não está na hora. Afinal, essa é a toalha de Jesus, né? Só quando Jesus vier aqui em casa, você vai usar essa toalha, né? E aí, eu tenho certeza, se o Senhor fosse lá em casa agora, almoçar, eu tenho certeza, é a melhor toalha que tem na nossa casa, nunca foi usada. Ela ia abrir essa toalha e colocar com todo amor, e preparar ali o alimento com todo carinho, e Jesus ia entrar na nossa casa. Quer dizer, eu fico imaginando isso, e te desafio a pensar comigo essa manhã. Sabe, esse é o padrão que nós devemos receber os nossos irmãos, como para o próprio Senhor Jesus. Jesus ele falou, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de... Como que a gente fez isso? E Jesus ensinou os discípulos a perceberem essa chave espiritual. Para o cristão, nós falamos muito do imago Dei, mas nós temos que aprender também a imago Christi, ver a imagem de Cristo nas pessoas, a imagem do Cristo sofredor. Sabe, quando você deu esse pão a um desses pequeninos, quando você descedentou essa pessoa morrendo de sede, você fez isso para mim. Jesus lá na cruz, tenho sede. Quando você acolheu esse estrangeiro, você me acolheu. Você me acolheu. Quando você foi visitar o preso, você foi visitar a mim. Quando você vestiu quem estava nu, você foi fazer isso para mim. Então, em nome de Jesus, que Deus te levante para você levantar outros. Que você possa ser o abraço de Jesus na vida de alguém. Que você seja um cristão zeloso de verdade, não só um cristão zeloso na cabeça, mas no coração, nos pés, nas mãos, no olhar, no sorriso. Que toda a sua vida seja para a glória de Deus, de verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos. Que Deus nos levante, que Deus te levante. Romanos 12 diz que o amor deve ser sincero, que possamos viver esse amor sincero. Zelosos, amorosos, para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pela Igreja Mosaico. Muito obrigado a Deus porque temos sido nesta conferência chamados mais uma vez a uma vida zelosa, a não viver de qualquer maneira o Evangelho, a não viver um Evangelho que despreza as pessoas. Não, queremos ser zelosos em cada área da nossa vida. No modo de cumprimentar alguém, a palavra diz que devemos saudar uns aos outros. O Senhor Jesus nos ensinou, peraí, se você cumprimentar só quem te cumprimenta, o que você está fazendo demais? O pagão faz isso, qualquer um faz isso. Ó Deus, nos ensina, Pai, a andar a outra milha. Nos ensina, Senhor, a amar o inimigo. Sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós. Derrama a Tua graça, a Tua sabedoria sobre a nossa vida. Como diz Tiago, derrama sabedoria, Pai. Clamamos por sabedoria na nossa vida, para que possamos orar por quem nos persegue. Se alguém pedir a capa, a túnica, a gente entregar os dois. Ó Deus, nós não queremos ser essas pessoas que só pensam em si. Pessoas, ó Deus, muito arrogantes, pessoas que ficam falando de um zelo, mas um zelo que pode se transformar, ó Deus, em brutalidade. Um zelo fanático. Um zelo esvaziado do amor é perigoso, porque podemos nos tornar fariseus. Podemos nos sentir no direito de maltratar os outros. Podemos nos sentir no direito de construir maneiras de humilhar pessoas e desprezar pessoas. Não, queremos ter o zelo de Cristo nas nossas vidas. O zelo amoroso, o zelo de Jesus, que mesmo no momento ali de descanso, ele falou, olha... Ele chamou os discípulos para o outro lado para descansar, mas quando viu a multidão que deu a volta e estava desamparada como ovelha, sim, pastor. A tua palavra diz, ó Deus, que Jesus ele teve o coração cheio de compaixão. Queremos ter esse zelo, uma compaixão na nossa vida, de mesmo no momento crucificado, Jesus está
falando da boa nova para aquele bandido ali da cruz. Lembra-te de mim, Senhor. Eu, em verdade, te digo, hoje estará comigo no paraíso. Coloca esse zelo na nossa vida, Senhor. Um zelo amoroso, um zelo para amar ao Senhor, um zelo para amar as pessoas. Ó Deus, um zelo, ó Deus, genuíno, Senhor, de carinho, de hospitalidade, como essa irmã Febe, cujo nome significa brilhante. Que possamos ser essa luz do mundo, que possamos brilhar, que as pessoas possam ver o lampejo da tua glória nas nossas ações e o teu nome seja exaltado. Porque o Senhor nos ensinou, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que, ó Deus, as nossas atitudes glorifiquem ao teu nome, que o teu nome seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Deus abençoe os irmãos.